Você é o tipo de pessoa que estudou inglês durante anos, às vezes até a vida inteira, mas na hora de falar, trava. E às vezes continua estudando, só que quanto mais estuda, a impressão que você tem é que menos você sabe. Ou então aquele tipo de pessoa que, quando está num ambiente descontraído, o inglês flui que é uma beleza. Mas bastou ir para o meio corporativo, numa reunião, numa apresentação, numa palestra, pronto, trava tudo, não consegue nem lembrar o básico. Esse é seu problema? Muitas vezes esse problema ele é de ordem emocional e não cognitiva. Porque vamos lá, a gente tem que refletir umas coisas aqui. Se você consegue entender a maior parte das coisas que está sendo dita, mas na hora de falar você não consegue, então eu posso te garantir que o inglês você sabe. O que você não consegue falar, isso significa que está vinculado com o seu emocional. E se esse é o seu caso, esse é o canal certo. Meu nome é Cristiana Mori, eu sou hipnoterapeuta especializada no desbloqueio emocional daquilo que está travando você de usar o inglês que eu sei que você já sabe. Nesse canal, eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre as emoções, sobre a sua mente, trazendo um conhecimento para você se olhar e perceber que você não é um caso perdido. Então, vamos entender por que esses bloqueios acontecem. Esses bloqueios acontecem porque a sua mente mais profunda, quando eu digo mente mais profunda, eu estou dizendo o subconsciente ou o inconsciente na linguagem da psicologia, da psicanálise. Esse subconsciente, ele guarda sensações, ele guarda eh, memórias de coisas que passaram lá, principalmente na infância, e que faz você interiormente julgar você mesmo, fazendo com que todas as vezes que você precisa falar, esse subconsciente começa a entrar em ação, sabe que pode acontecer algo negativo, ou seja, você pode ser julgado, você pode ser tirarem sarro de você, você pode errar. E isso faz com que o seu subconsciente te mande informações, te mande sintomas para que você não continue, porque para sua mente mais profunda, isso daí é um perigo. Vamos entender e esclarecer isso de uma vez por todas. Eu quero que você entenda que você tem três mentes diferentes. Elas funcionam ao mesmo tempo, mas para ficar aqui didático, para você entender, eu vou separar elas e explicar as funções delas. Então vamos lá. A gente tem a parte consciente. A parte consciente ele equivale somente a 5% de quem você é. Ela é a parte do raciocínio lógico, ela é a parte que você está utilizando todas as vezes que você está aprendendo, quando você tem que resolver um problema, quando você tem que escolher. O consciente ele vai falar com você através de palavras e ele é muito crítico. Ele é a mente do será que? Mas como? E se? Com palavrinha, tudo com questionamentos. Só que a gente tem uma outra mente chamada subconsciente, que equivale a 95% de quem você é. Nesse subconsciente é onde moram as nossas emoções, sensações, sentimento. E a gente vai guardando memória ali desde quando a gente estava na barriguinha da mamãe. Pois é. Só que esse subconsciente, ele também fala com você, na verdade, tem momentos que ele grita com você. Mas ele não usa palavras, ele usa aquilo que eu sinto. Sabe aquele momento em que você está lá, tranquilo, trabalhando, e de repente alguém fala: "Cara, tem um gringo, você tem que falar com ele", e você começa a gaguejar, começa a ficar nervoso, começa a suar, transpirar, dar branco. Tudo isso é o seu subconsciente falando, e às vezes eu falo gritando com você para que você não vá, porque pode dar ruim. Então, ali no subconsciente, a gente grava coisas que nós já vivemos e que não foi legal. E todas as vezes que você é chamado para uma situação que pode dar errado, esse subconsciente ele não pensa duas vezes. Ele começa a te mandar esses sintomas, fazendo com que você trave. Então, por isso que muitas vezes, quando você é chamado para falar inglês, não é a sua mente racional que está falando, é o seu subconsciente que está falando. E quando ele grita, ele desliga o seu consciente. A gente também tem a mente inconsciente. A mente inconsciente, ela não faz parte desses 95%,
nem dos 5%. Por quê? Porque ela é uma mente que funciona basicamente para todo ser humano da mesma forma. Ela é a mente que faz você sobreviver. A função dela é fazer você sobreviver a qualquer custo. Então, a função do inconsciente é fazer com que seus órgãos funcionem, fazer com que o fluxo sanguíneo corra naturalmente, com que você pisque os olhos. Então, ele só tem essa função de fazer você sobreviver e ele funciona para cada ser humano da mesma maneira. Porém, o subconsciente e o consciente, ele não funciona para todo mundo da mesma maneira. Ele funciona para cada ser humano de maneira diferente, de acordo com o quê? De acordo com as experiências que você viveu. E mais, de acordo também com aquilo que eu entendi da experiência que eu vivi, ou seja, com o significado que eu dei para cada experiência. Vamos pegar aí irmãos gêmeos? Os gêmeos, até determinada idade, eles têm a mesma experiência. Só que cada um vai entender aquela experiência da sua maneira. Então, para você entender, para ficar mais claro aqui, todas as vezes que você passa por situações em que você não consegue falar inglês, isso significa que tudo que você está vivendo ali te traz uma memória inconsciente ou subconsciente que pode ser boa ou ruim. Se for boa, eu quero viver mais disso. Mas se for ruim, a mente subconsciente trava, te mandando esses sintomas. E é por isso que você trava no inglês. E quando você trava no inglês, você vai usar a sua parte racional, porque está tudo linkado. Lembra que eu falei que funciona tudo ao mesmo tempo? Quando você vai raciocinar, o que você pensa? Ah, eu não sou bom no inglês. E aí você transfere toda essa culpa pro coitado do inglês. Fez sentido o que eu te expliquei? Ao longo dos vídeos, eu vou explicar para você um pouquinho mais como é que funcionam as emoções. Ao longo dos vídeos, eu vou explicar um pouquinho mais como é que você pode aprender melhor. Porque, por mais que a gente cuide do nosso emocional, para que o seu inglês fique bom de verdade, lapidado, você vai precisar estudar. Então, não existe fórmula mágica. Mas aqui no canal você vai começar a entender melhor pelos seus sentimentos, aquilo que você sente, para poder começar a convencer você mesmo de que você é capaz. Se você gostou desse vídeo, se você quer acompanhar todos esses vídeos que eu colocar aqui para fazer sentido na sua vida, se inscreve, compartilha com outras pessoas que estão achando que o problema é estudar mais. E, na verdade, o problema é entender melhor como é que tudo isso funciona. E, através desse entendimento, através de alguns exercícios que eu vou propor aqui, a gente também vai conseguir aí ajudar, quer dizer, eu vou conseguir ajudar você a olhar melhor isso daí e, quem sabe, destravar de vez esse inglês que tanto você fala que não consegue falar. Um abraço, até o próximo vídeo.